O silêncio de uma mente em tormenta pode ser ensurdecedor. Há vidas que parecem destinadas a se confundir entre a genialidade e a ruína. Quantos pensamentos, se não fossem carregados de angústia, poderiam ter iluminado a existência em vez de soterrá-la? O que significa, na final, carregar dentro de si uma mente que não dá trégua? Quando o peso do pensamento é maior do que o corpo pode suportar, a própria vida se torna uma arena. Não é apenas a história de uma escritora, mas de alguém que personificou os abismos da consciência humana. O destino de Virginia Woolf é uma pergunta aberta. Até que ponto a mente é bênção, e até que ponto é condenação? Não é a linguagem que é limitada, é o nosso silêncio que a confina. Virginia Woolf nasceu em 1882, em um lar que transbordava cultura, mas também repressões silenciosas e dores ocultas. A atmosfera vitoriana da época valorizava a disciplina e a aparência de equilíbrio, enquanto escondia, sob camadas de silêncio, as doenças da mente e do coração. Desde muito cedo, ela experimentou a sensação de viver entre dois mundos. Aquele das conversas eruditas na biblioteca de seu pai, Leslie Stephen, e o subterrâneo das ausências, das mortes familiares que a marcaram de modo irreversível. Ainda adolescente, perdeu a mãe e a meia-irmã. E essas perdas inauguraram nela uma ferida que nunca cicatrizaria. Cada luto era como um peso a mais no corpo. Um tijolo no edifício de ansiedade e melancolia que se erguia dentro dela. É nesse ambiente paradoxal, entre a erudição e a dor, que se forjou a sensibilidade que daria origem a uma das maiores vozes literárias do século XX. Woolf encontrou na escrita não apenas uma forma de expressão, mas um espaço de sobrevivência. O papel se tornou lugar de refúgio e resistência. Um território onde o caos interno podia ser, ainda que por instantes, organizado em palavras. Não se trata de exagero afirmar que sua obra nasceu da urgência, como se cada frase fosse um gesto de resistência contra a dissolução da própria consciência. Em um dos trechos de Mrs. Dalloway, ela escreve: Mrs. Dalloway disse que ela mesma compraria as flores, pois Lucy tinha o suficiente para fazer. As portas seriam retiradas de seus gonzos. Rumpelmayer estaria vindo. E então, Clarissa pensou: que manhã, fresca como se respirasse diretamente de um coração de juventude. Nesse início aparentemente leve, percebemos o mecanismo essencial de Woolf: transformar o cotidiano em matéria de profundidade existencial, captar os movimentos invisíveis da mente em fluxo constante. A escrita de Woolf é, de fato, um testemunho vivo de sua batalha interna. Ao mesmo tempo em que sua linguagem desenha o encanto dos pequenos gestos, carrega também a sombra da desordem emocional. Quando em As Ondas, ela declara: não consigo separar uma coisa de outra. O que sinto parece misturar-se, dissolver-se, perder-se em um oceano de sensações. Ela não descreve apenas um personagem, mas a experiência dilacerante de sua própria mente em permanente efervescência. Essa fusão entre experiência pessoal e criação literária é o que torna sua obra tão radical e, ao mesmo tempo, tão dolorosa de ser produzida. O início do século XX não oferecia o vocabulário ou o espaço para falar abertamente de depressão, ansiedade ou traumas. Mulheres como Woolf, quando apresentavam sinais de instabilidade emocional, eram frequentemente diagnosticadas com histeria, uma categoria vaga e preconceituosa que mais servia para silenciar do que para compreender. Os tratamentos disponíveis eram rudimentares, muitas vezes agressivos, e raramente promoviam alívio real. O silêncio social, aliado às terapias invasivas, contribuiu para que a sensação de isolamento crescesse dentro dela como uma sombra implacável. Ainda assim, o sofrimento não a paralisou. Ao contrário, converteu-se em fonte de criação literária sem precedentes. Sua técnica de fluxo de consciência, que influenciaria profundamente autores posteriores, surgiu da necessidade de registrar a mente em sua instabilidade. Não havia linearidade, não havia começo ou fim fixo. Tudo era simultâneo, múltiplo, entrelaçado. Essa estrutura, que à primeira vista pode parecer caótica, reflete exatamente a experiência de uma psique que não encontra repouso. Ao ler Ao Farol, encontramos a seguinte passagem: a vida é curta, a vida é pequena,
A vida escapa como uma sombra. Mas ainda assim, ao lado do mar, sob o farol, há algo eterno, algo que resiste. Essa frase condensa o paradoxo central da autora: a consciência da efemeridade da vida e, simultaneamente, a busca desesperada por um sentido que transcenda a fragilidade do instante. Assim, a trajetória inicial de Virginia Woolf pode ser compreendida como uma travessia em terreno instável, marcada pela convivência entre inteligência fulgurante e fragilidade psíquica. O cenário de sua época, longe de oferecer acolhimento, reforçou o peso das perdas e agravou os sintomas que a acompanhariam por toda a vida. Porém, é justamente dessa condição dolorosa que emergiu uma literatura capaz de tocar nas fibras mais íntimas da experiência humana, iluminando a beleza e a angústia que coexistem na consciência. Havia em Virginia Woolf uma relação íntima e paradoxal com a própria escrita. Cada frase que brotava parecia um alívio momentâneo e, ao mesmo tempo, uma confirmação da tempestade que a assolava. Seus livros não eram apenas construções literárias, mas verdadeiros registros da luta contra um pensamento que se movia incessante, sem conceder repouso. Em cada linha se percebe uma consciência que tenta organizar o caos, como se a literatura fosse tanto abrigo quanto prisão. Essa duplicidade faz com que suas obras nunca se limitem a narrar fatos. Elas respiram estados de espírito, revelam um fluxo psíquico em constante metamorfose. A intensidade desse processo pode ser percebida em Mrs. Dalloway, talvez sua obra mais conhecida, onde Clarissa percorre Londres em um dia aparentemente comum. Mas sob a superfície do cotidiano, pulsa uma corrente subterrânea de memórias, sensações e inquietações que se sobrepõem como ondas. Woolf descreve: o que ela amava era a vida Londres, esse momento de junho. Pois era a vida, pensava, e no entanto, com a cabeça ainda cheia de ruminações, percebia como tudo escapava, como tudo era sempre tão efêmero. Nessa passagem, o instante vivido e a consciência da transitoriedade coexistem em tensão, espelhando a própria condição da autora. Para ela, a vida nunca era simples, mas um movimento constante entre luz e sombra, presença e ausência. Esse olhar aguçado para o efêmero não se restringia a Clarissa. Em Ao Farol, Woolf amplia ainda mais sua investigação da interioridade, captando o modo como cada pensamento se desdobra em múltiplas camadas. Um dos trechos mais emblemáticos diz: a cada instante, algo desaparecia, algo se perdia, mas ao mesmo tempo, algo permanecia, suspenso, como se fosse uma teia invisível a sustentar os fragmentos do tempo. Essa visão traduz uma sensação que não era apenas literária, mas visceral. A experiência de viver em um corpo vulnerável, perseguido pela sensação de que tudo poderia se desfazer a qualquer momento. Ao transformar sensações em prosa, Woolf entregava ao mundo aquilo que muitos temiam confessar. Quem lê suas páginas não encontra apenas personagens, mas ecos de dilemas universais. Não é raro sentir que as palavras dela descrevem estados de alma que o leitor já conheceu em silêncio, quando pensamentos se tornaram excessivos e parecia impossível escapar deles. Ao dar voz a essas experiências, Woolf cumpria uma função que ia além da literatura. Ela nomeava aquilo que tantos preferiam ocultar. Esse gesto, no entanto, tinha um preço. Ao abrir o coração na escrita, Woolf se expunha a uma vulnerabilidade ainda maior. Não havia como escapar do espelho que suas próprias frases erguiam diante dela. Em As Ondas, encontramos a frase: sou feita e desfeita continuamente. Diferente, não sou a mesma por 2 instantes. Essa confissão literária traduz de modo pungente o tormento de uma subjetividade que não encontra estabilidade, que se sente fragmentada a cada instante. A obra, nesse sentido, não só retrata personagens, mas funciona como confissão disfarçada de ficção. A densidade de sua prosa também revela um detalhe crucial. Woolf acreditava que a mente jamais se expressava em linhas retas. Para ela, a vida interior era feita de interrupções, de lampejos, de associações imprevistas. Sua técnica de fluxo de consciência não é apenas uma inovação estilística, mas a materialização de uma mente que pensa em espirais, nunca em trilhos fixos. Essa percepção se confirma em Orlando, quando escreve: o tempo, para ele, escorria como água em um jarro rachado,
e nunca havia mãos suficientes para contê-lo. A metáfora do jarro rachado simboliza não apenas a fluidez do tempo, mas a impossibilidade de controlar aquilo que escapa da razão. O impacto dessa literatura é imediato. Não se lê Woolf sem sentir que algo íntimo é tocado. Ela não permite distância. Cada frase é convite a reconhecer as próprias fragilidades, a se aproximar das zonas obscuras do pensamento. E nesse mergulho, há também compaixão. A consciência de que o sofrimento humano não deve ser escondido, mas transformado em linguagem. Sua escrita, portanto, não é mero exercício estético. É um gesto de humanidade, uma tentativa de comunicar que o tormento pode ser partilhado, que mesmo as dores mais secretas podem encontrar eco. Assim, o ato de escrever para Woolf foi simultaneamente salvação e condenação. Salvava porque oferecia voz a experiências invisíveis. Condenava porque a fazia reviver incessantemente aquilo que desejava apaziguar. Nesse paradoxo está a força de sua obra. Uma literatura que não suaviza, mas revela, que não oculta, mas insiste em dizer o indizível. É cômodo louvar o gênio de Virginia Woolf quando já está segura nas páginas de uma antologia, distante o bastante para não incomodar. Mais difícil é encarar o desconforto que sua existência provoca. O contraste entre a autora celebrada e a mulher que padeceu em silêncio. Quantos leitores se lembram de que por trás da sofisticação de Orlando, ou da beleza poética de As Ondas, havia alguém que enfrentava diariamente a sensação de ruína interior? Preferimos aplaudir a obra acabada, enquanto ignoramos o sofrimento que a alimentou. Essa dissonância é um espelho social incômodo. Admiramos o produto, rejeitamos o processo. Woolf compreendeu essa hipocrisia de maneira quase cruel. Em Mrs. Dalloway, Clarissa pensa em sua própria festa, em como todos iriam se encontrar naquela noite, e no meio desse devaneio, surge a lembrança da morte, como se a alegria estivesse sempre ladeada pela sombra do desaparecimento. Ela escreve: ela pensou, se pudesse dizer a alguém só uma vez que vida é isso. A mistura de êxtase e terror, de encontros triviais e de solidão infinita. Mas quem escutaria? Essa pergunta não é apenas da personagem, mas da própria autora, que conhecia bem a indiferença coletiva diante das dores íntimas. É desconcertante perceber que, em plena modernidade, ainda repetimos a mesma negligência. Quantos discursos sobre saúde mental se reduzem a frases prontas, a chavões motivacionais que não atravessam a superfície? O mundo prefere aplaudir as conquistas de quem sofre, mas se encolhe quando a pessoa ousa confessar que a mente é pesada demais. Existe quase uma exigência social. Produza, brilhe, seja excepcional. Mas não revele o preço disso. É aqui que a obra de Woolf nos dá uma bofetada silenciosa, obrigando-nos a enxergar o abismo que ignoramos por conveniência. A coragem de dar forma literária ao sofrimento é, em si, uma provocação. Em As Ondas, um dos personagens afirma: eu não consigo permanecer inteiro. Sou dividido, desfeito, feito e refeito a cada instante. Não há unidade em mim. Essas palavras desnudam a instabilidade de quem se sente despedaçado pela própria consciência. Agora, pergunte-se: quantos ao redor suportariam ouvir uma confissão assim sem desviar o olhar, sem mudar de assunto? É mais fácil transformar o drama humano em objeto estético do que em compromisso ético. É preciso reconhecer: a sociedade adora a máscara. Louvamos Clarissa comprando flores, mas evitamos encarar Septimus, o veterano traumatizado que enlouquece diante de um mundo indiferente. No mesmo romance, sua voz ecoa: eles querem me ensinar a viver. Mas para quê? Para continuar carregando este peso? Para me forçar a respirar quando o ar é insuportável? Essa interpelação, que muitos leitores pulam apressados, é um soco contra o moralismo superficial que insiste em calar a dor. Woolf não oferece consolo barato. Ela esfrega a contradição em nossos olhos. E o que fazemos? Normalizamos o fingimento. Sorrisos polidos, frases de efeito, respostas automáticas: está tudo bem, só um pouco de cansaço. Quando na verdade, a mente grita. O sarcasmo aqui é inevitável. Celebramos o Dia da Saúde Mental nas redes sociais, mas tratamos com desdém o colega que pede um tempo para não desmoronar. A contradição é tão evidente que chega a ser obscena.
E se Woolf estivesse entre nós, talvez risse, não por humor, mas por desespero, ao perceber como continuamos reféns da mesma hipocrisia que a isolou em sua época. O peso moral de sua literatura é esse: arrancar a máscara coletiva, forçar a encarar aquilo que evitamos nomear. Não é uma leitura confortável, tampouco feita para entreter. É um chamado a reconhecer que não existe genialidade sem vulnerabilidade, que a mesma mente capaz de criar beleza pode ser dilacerada por angústia. Ignorar esse paradoxo é perpetuar a violência do silêncio. E talvez a pergunta que paira em suas páginas seja justamente essa: até quando preferiremos aplaudir as obras e abandonar os autores? Existe algo de profundamente inquietante na forma como Virginia Woolf atravessava os dias. Cada manhã era um campo minado, onde qualquer lembrança ou sensação poderia detonar uma espiral de angústia. A tensão entre criação e desespero não era episódica, mas constante, como se sua mente vivesse entre duas margens. De um lado, a força criadora que produziu alguns dos textos mais revolucionários do século XX. De outro, a vertigem que a empurrava para o abismo. Essa oscilação, longe de ser metáfora, era uma presença real, devastadora, que deixou marcas indeléveis em sua vida e em suas obras. O suspense que permeia suas narrativas não é artifício literário, mas reflexo de sua própria experiência. Em Ao Farol, por exemplo, o silêncio entre capítulos carrega mais tensão do que qualquer diálogo. Há um trecho emblemático. O tempo passa. Nada permanece. As paredes se desfazem, as portas rangem, o vento atravessa a casa vazia. Essa cadência lenta, quase fantasmagórica, não fala apenas de um espaço físico abandonado, mas da sensação de que tudo, inclusive a mente, pode desmoronar a qualquer instante. Ler essas linhas é sentir o peso do vazio que ameaçava consumir a própria autora. A profundidade desse dilema ganha contornos ainda mais sombrios em As Ondas. Ali, cada personagem parece fragmento de uma consciência maior. Vozes que ressoam como ecos de uma mente desintegrada. Um deles diz: o sol se ergue, e eu me quebro em pedaços. Tudo o que sou é disperso, dissolvido, impossível de juntar novamente. Essa declaração, que soa quase como confissão íntima, transmite o tormento de quem experimenta o próprio eu como algo instável, prestes a se desfazer. Woolf não descreve apenas uma sensação estética. Ela expõe a vulnerabilidade de viver com uma mente que não encontra chão firme. Seus períodos de internação revelam de forma cruel o quanto o mundo estava despreparado para acolher quem enfrentava tormentos psíquicos. Os médicos prescreviam repouso absoluto, isolamento, longas temporadas sem leitura ou escrita. Justamente as atividades que lhe serviam de âncora. Esse tipo de tratamento não só falhava em oferecer alívio, como intensificava a sensação de estar aprisionada dentro da própria mente. O que para muitos parecia cuidado, para ela soava como punição. Não surpreende que tenha registrado em cartas e diários o sentimento de ser constantemente vigiada. Como se o ato de pensar fosse perigoso demais para ser permitido. Esse clima de perseguição silenciosa se infiltra também em seus textos ficcionais. O personagem Septimus, traumatizado pela guerra, sente o peso de uma sociedade que prefere ignorar sua dor. Ele declara: os médicos querem me obrigar a viver, mas eu já perdi o direito de respirar. Não é apenas a voz de uma figura inventada, mas o eco das próprias batalhas de Woolf. O destino de Septimus, incapaz de suportar a opressão das lembranças, antecipa de forma perturbadora o desfecho que a própria autora encontraria anos depois. Essa antecipação, essa sensação de que a tragédia sempre esteve inscrita nas entrelinhas, é o que torna sua trajetória tão carregada de suspense. Ao ler sua obra, sentimos como se cada página fosse um prelúdio, como se cada frase estivesse impregnada da possibilidade de um fim iminente. A genialidade literária não apaga a vulnerabilidade humana. Ao contrário, escancara sua intensidade. Em suas cartas finais, Woolf escreveu: não posso mais lutar. Sei que estou enlouquecendo novamente. E não suportarei mais uma dessas terríveis crises. Esta vez, não me recuperarei. Há uma frieza nesse registro que corta como lâmina. A consciência clara de que o desfecho se aproximava. Inevitável. O dilema que a acompanhou até o último instante não foi apenas o da artista contra o mundo, mas o da mente contra si mesma.
A cada obra publicada, a cada linha escrita, havia a sombra de uma batalha invisível, uma luta que o público não queria, ou não sabia, enxergar. Essa luta, entretanto, continua a ecoar, lembrando-nos de que a literatura de Woolf não é apenas celebração estética, mas testamento de uma vida constantemente à beira do precipício. O legado de Virginia Woolf não se resume ao ato trágico que encerrou sua vida, mas à permanência de uma voz que continua a sussurrar, questionar e confrontar. Embora as águas do rio Ouse tenham levado seu corpo, sua escrita permanece como uma espécie de ressurgimento, uma presença que se recusa a ser silenciada. Ao percorrer suas páginas, percebe-se que ela deixou não apenas literatura, mas um convite insistente à escuta daquilo que mais evitamos, a confissão da fragilidade humana. Em um de seus trechos mais emblemáticos, encontrado em Um Teto Todo Seu, ela declara: "Não se pode pensar bem, amar bem, dormir bem, se não se comeu bem." A frase, de aparência simples, revela o quanto a autora reconhecia a interdependência entre corpo e mente, mostrando que até mesmo as necessidades mais básicas são parte da trama que sustenta a vida psíquica. Esse gesto de entrelaçar o cotidiano com a profundidade filosófica é sua marca mais inconfundível. Ao insistir em dar voz àquilo que parecia irrelevante, Woolf transformou gestos banais em revelações da condição humana. Em Orlando, por exemplo, ao narrar a passagem de séculos na vida do protagonista, ela escreve: "A vida não é uma série de lanternas dispostas simetricamente. A vida é um halo luminoso, uma envolvente sem princípio ou fim." Essa visão expõe uma concepção radical da existência. Longe de ser linear ou ordenada, a vida é feita de lampejos, de movimentos desiguais, de instantes que se misturam. O poder dessa formulação ultrapassa a ficção. É um chamado para compreender a própria mente como campo de luzes e sombras que não podem ser domesticadas. Ao examinar essas palavras hoje, é inevitável perceber o quanto ainda precisamos delas. Em uma sociedade que continua a preferir a aparência de estabilidade, Woolf oferece a coragem de dizer o indizível. Sua escrita é uma resistência silenciosa contra o peso do não dito, contra a tirania do fingimento. Mais do que personagens, ela nos entregou experiências condensadas em linguagem, capazes de iluminar os recantos mais sombrios da alma. Em Ao Farol, há uma passagem que sintetiza essa força. O farol erguia-se, imóvel, enviando seu facho, varrendo o mar escuro. Era um ponto fixo, imperturbável, em meio ao fluxo da vida. O farol torna-se símbolo da busca por algo que permaneça, por um eixo que sustente a identidade diante da impermanência. Essa busca não é apenas literária, mas existencial. Woolf viveu perseguindo a possibilidade de encontrar sentido em meio à instabilidade da mente. Embora não tenha conseguido escapar de suas crises, deixou um caminho para que outros pudessem compreender a necessidade de falar, de pedir ajuda, de não carregar sozinhos o peso do pensamento. Sua herança não está apenas nos livros, mas na insistência de que a dor, quando dita, pode encontrar eco, pode ser transformada em comunhão. É por isso que ler Woolf hoje não é apenas um exercício estético, mas um ato de reconhecimento mútuo, um encontro com a vulnerabilidade que nos habita. Seus últimos escritos, longe de serem apenas tristes, carregam uma espécie de clareza devastadora. Em sua carta de despedida a Leonard, escreveu: "Sinto que não podemos atravessar outra vez esses tempos terríveis. Sei que estou enlouquecendo novamente. E não podemos passar por tudo isso mais uma vez. Não posso mais lutar." É impossível ler essas palavras sem sentir o impacto de alguém que sabia da gravidade de sua condição, mas que ainda assim buscava preservar o outro, proteger o companheiro da repetição do sofrimento. Há nisso uma dimensão ética. Mesmo no auge do desespero, Woolf demonstrava cuidado, lembrando-nos de que o amor também pode coexistir com a dor. Por tudo isso, sua obra não é apenas registro de uma mente em conflito, mas testemunho de coragem. Coragem de escrever quando era mais fácil calar. Coragem de transformar tormento em arte. Coragem de confessar que a vida pode ser insuportável e ainda assim carregada de beleza. A leitura de Virginia Woolf nos obriga a te olhar para dentro, a reconhecer a necessidade de nomear nossas próprias dores e a admitir que pedir auxílio não diminui ninguém. Ao contrário, humaniza. E talvez seja essa a maior vitória de sua voz.
Provar que até mesmo nas experiências mais sombrias pode existir uma centelha de sentido, capaz de atravessar gerações. Se esta reflexão tocou você, é hora de agir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se ao clube de membros para que possamos continuar ampliando conversas como esta. Quero que você comente aqui embaixo. Até onde você acha que o silêncio ainda controla nossa sociedade? Compartilhe sua visão. E se tiver coragem, leia Virginia Woolf, não apenas como uma autora, mas como alguém que pode mudar a forma como você percebe sua própria mente.